Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos entrevistar Dilmar Bueno, que é presidente da CNTA, Confederação Nacional do Transportador Autônomo. Nosso boa noite, Dilmar, e bom tê-lo conosco aqui mais uma vez em nosso programa para poder falar um pouquinho para os nossos caminhoneiros. Muito boa noite, Norival. Boa noite a todos os caminhoneiros. É um privilégio muito grande aqui estarmos falando sobre o tema tão interessante e tão importante que é o transporte rodoviário de carga do país e os nossos caminhoneiros autônomos. Mas eu vou começar perguntando, não vai ser muito pelo transporte não. Eu queria saber um pouquinho como que você introduziu na área sindical, na vida sindical. Os acasos que acontecem na vida da gente, né, que às vezes não consegue, fica difícil até de explicar. Mas eu acho que, considero que foi uma luz que realmente acendeu no meu caminho, porque a minha formação é totalmente outra, né? Eu tenho formação de técnico industrial, né, de maquinário hidráulico, e na verdade eu tenho uma tradição no transporte de família, e principalmente meu pai, né, que eu acabei indo fazer uma viagem com ele para esparecer um pouco, né, uma viagem para o Nordeste, e foi uma viagem de 15 dias, e eu fiz essa viagem com ele, e aí me decidi entrar no ramo de transporte. Se apaixonou pelo transporte? Se apaixonei pelo transporte, né, acho que já estava no sangue, né, e aí realmente acabei comprando um caminhão e entrando no segmento. Aí você entrou no segmento, você foi presidente do Sindicam, foi presidente da federação, e depois chegou na formação aí e está como presidente da CNTA. Por que constituir a CNTA? Porque os caminhoneiros autônomos não tinham a representação sindical como todas as outras classes trabalhadoras do país têm. E eu senti isso logo no início da minha atividade no transporte, e é onde eu participei, que eu tenho conhecimento, né, como caminhoneiro, no primeiro movimento nacional dos caminhoneiros, que foi em novembro de 84 e janeiro de 85. Foram os primeiros movimentos de caminhoneiro no país. E ali eu acabei falando um pouco demais lá no movimento e acabei realmente sendo nomeado representante dos caminhoneiros no estado do Paraná, e é onde abriu-se realmente a possibilidade, por aqueles atos de manifestação, a categoria se organizar com sindicatos próprios, né, e específico da categoria. Então eu assumi esse desafio lá. O primeiro passo foi o Sindicam do Paraná, que teve o seu registro em 1º de maio de 87, e depois, seguindo aí a hierarquia da representação sindical, postulamos aí a federação, né, que é a FENACAM, e por último, que é o degrau último da representação da hierarquia da representação sindical, a CNTA, que é a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos. E quantas federações estão envolvidas na CNTA? Bom, a constituição dela, obrigatoriamente por lei, ela deve ser no mínimo 3, que é o caso da FENACAM, a FETRABENS São Paulo e a FECONE do Nordeste. Mas nós já temos hoje mais 3 federações em formação e outras aí que estão aí regimentando e organizando a criação dos sindicatos, que nós não temos um número, mas nós queremos ter a representação sindical dos caminhoneiros, seja através de sindicato e de federações, junto da CNTA em todo o território nacional. Dilmar, e qual é o suporte que a CNTA dá para essas federações, para esses sindicatos, para esses caminhoneiros? Como que funciona mais ou menos isso? Como realmente nessa fase de constituição e de organização, o que demanda muito é o assessoramento jurídico, até porque nós não temos ainda outros recursos, nem existem recursos próprios para a confederação, para constituir estruturas maiores de assistência e apoio. Mas eu acho que a experiência, principalmente, que nós tivemos desde a base da formação de sindicato e da federação e alguns serviços que nós implementamos,
é uma base importante para nós repassarmos para esses que vêm hoje constituir ou sindicato ou federações, mas principalmente para as federações que você está citando, o assessoramento jurídico e representação em Brasília das reivindicações que as federações fazem uma coleta de trabalho regionalmente, né, e pontualmente, e aí elas precisam realmente dessa atuação em Brasília, onde a CNTA tem essa disponibilidade de representar. Você até colocou que tem, por ser uma confederação nova, é claro que tudo se começa do zero e aí chega as dificuldades de receita, para poder se trabalhar, poder conseguir os objetivos. Mas no sistema de transporte tem um sistema S. O SET-SENAT não é repassado para a CNTA, não tem verba do SET-SENAT para a CNTA. Como que funciona isso? Norival, esse é um assunto extremamente importante e devido para a categoria, porque o autônomo ele contribui para o sistema S, o SESC-SENAT. E automaticamente a legislação prevê que a sua organização sindical maior, nos casos de confederação, é que tem a gerência e administração dos serviços do sistema S para a categoria. Então, esse é um passo que nós vamos abrir a discussão, porque, infelizmente, os autônomos não estão tendo acesso a essa administração do sistema S, embora estejam todos eles reclamando e pagando, né? Reclamando no sentido de estar pagando e não estar recebendo os benefícios que o sistema S deveria fornecer especificamente para a categoria dos autônomos. Você coloca, eu queria até que você explicasse bem, que existe sindicato, federação e confederação. Qual é o objetivo de cada entidade dessa, de cada grau de entidade dessa? Olha, muito bem colocada essa tua pergunta, Norival, porque, como tudo na vida, precisa um mínimo de organização. E a hierarquia da representação sindical, que é constituída por sindicato, que fala com todos os caminhoneiros na base e atende individualmente ou coletivamente, ela coleta dados, leva isso à discussão no esfero da federação, que geralmente atende a nível estadual, conversa com todos os sindicatos. Mas tem algumas federações que ela é além de estadual, ela é interestadual também, né? Abrange até outros estados, exatamente. Sim. Até aquele estado constituir a sua federação própria, tem muitos locais que a federação ela é interestadual, abrange 2, 3 estados ou mais. Então, até que ela se constitui um específico. Então, depois das federações coletar isso junto com os sindicatos, né, as reivindicações, que foi conversado com a categoria, ela leva a um plano para a confederação. E aí isso para dar principalmente os entendimentos com as áreas de governo, principalmente do assunto caminhoneiro que roda por todo o país, os problemas deles devem ser falados a nível nacional e não regionalmente. Problemas, dificilmente o caminhoneiro tem problema a nível municipal, coisas muito que são resolvidas pelos sindicatos ou pelas federações. O caminhoneiro nunca está no local da residência dele, né? Ele está sempre no Brasil, então ele tem passeia que ter, em casa, né? Ele passeia em casa. Passeia. Essas entidades a qual você fala aqui, nessas alturas, a confederação ela vem na sua representatividade por cima. As outras entidades de grau inferior, ela é ajudada, ela colabora com documentos, com essas coisas, com sugestões? Como que ela faz? Como que você caminha a cada pensamento de cada entidade de grau inferior? Essa é o ritual que deveria ser seguido, né, para a atuação maior da confederação. As discussões se iniciarem na base da categoria com o sindicato, depois repassado à federação e depois à confederação. Como nós estamos ainda exatamente nessa fase de constituição e organização, tem se acentuado muito essa discussão entre as federações, a atuação das federações com a confederação. E nós precisamos aí até realmente regularizarmos essa
Não aprenderam ainda, vamos dizer assim, pela confederação ser nova, eles não aprenderam ainda o vínculo que tem e a obrigatoriedade que tem de responsabilidade em fazer e ajudar em alguns documentos. Acaba muitas vezes sendo levado pelo sindicato, um problema de um caminhoneiro que ele deveria estar resolvendo, que ele leva para a confederação resolver. Então isso realmente precisa ter um disciplinamento, um entendimento, um aprendizado, que com certeza com o andar aí e o crescimento, né, que está havendo assim, muito grande da organização, isso vai ser disciplinado melhor em ter o entendimento de cada entidade. Um momento só, vamos para um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando Dilmar Bueno, que é o presidente da CNTA, Confederação Nacional do Transportador Autônomo. Agora me diz uma coisa, e você como presidente da CNTA, é muito cobrado por isso? Bastante cobrado realmente, porque os problemas da categoria são crônicos, são antigos e infelizmente por falta dessa representação sindical organizada, né, poucas coisas foram conquistadas ou conseguidas. E agora surgiu assim, explodiu, né, uma expectativa muito grande dos caminhoneiros atingirem esses objetivos, essas reivindicações que até hoje não foram conquistadas, a partir da CNTA, da Confederação, um trabalho conjunto com as federações e os sindicatos, porque agora realmente está se apresentando uma organização sindical organizada da categoria. O Brasil está contemplado na representatividade da CNTA, sim, porque o nome já diz que é uma confederação nacional, mas em termos das federações ela tem a representatividade do Brasil todo. Infelizmente ainda não. Nós temos 2 estados que não fazem parte ainda do sistema CNTA, que é o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que permanece, não existe argumentação plausível, né, e conhecida, porque não há vamos dizer assim, nenhuma restrição ou rejeição por parte da CNTA e todos os membros que compõem a CNTA, que é composto pelas federações no Brasil, da participação desses 2 estados, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas há uma disposição assim desconhecida deles permanecerem vinculados a outra confederação, que é basicamente de empresários. Então a gente não se entende por que essas organizações... Essa outra confederação é a CNT. É a CNT. A qual no passado nós éramos, antes da CNTA, nós éramos representados então, ou entre aspas, representados por eles. Por força legal e por nós não termos constituído a organização específica da categoria, a única que tinha, nós éramos obrigados a estar lá. Mas a partir do momento de nós termos organizado especificamente, todas as entidades representativas de autônomos devem estar, né, sobre a coordenação e o sistema debaixo do guarda-chuva da CNTA. Mas isso provavelmente é com o tempo, com certeza eles vão entender que o caminho, se ele está para representar a categoria de autônomo, ele tem que estar no meio do autônomo, né? Porque aí fica meio injusto
ou alguma coisa descabida aí para poder estar enxergando ele em confederação de empresários e ele lá dizendo que está representando autônomos. Então, com certeza ele virá para a CNTA e será bem-vindo. Sem dúvida, Norival. Eu acredito muito na força da natureza. E a natureza do crescimento da organização sindical dos autônomos, dos transportadores autônomos, está muito crescente, está uma velocidade muito grande, o que vai cada vez mais conscientizando essas entidades lá, esses estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que eles precisam o quanto antes vir fazer parte também, porque não há restrição nenhuma da participação deles dentro do sistema da CNTA. Gilmar, recente você fez um encontro da CNTA, onde você convocou, você procurou trazer as federações, os sindicatos, pelo menos acredito que você deve ter convidado os sindicatos do Brasil inteiro para poder fazer esse encontro. Por que esse encontro? É para ter algumas reivindicações? É para você dizer que a CNTA está viva? Qual é o motivo? Esse encontro que você está falando é o encontro que a gente promoveu Tem alguma coisa sobre o marco regulatório, alguma coisa assim? Oportunamente, né, e sediado pela FETRABENS, né, que é a Federação dos Caminhoneiros de São Paulo, que nos convidou para o seminário tradicional que ela promove anualmente no espaço lá em Angaratuba. Angaturama. Né? Angaturama, exatamente. Angaturama, que é a sede campestre do Sindicam São Paulo, e oportunamente nos deu a condição de promover a discussão desse tema extremamente relevante e importante para o momento, que é o marco regulatório. E nós abrimos esse convite para todas as entidades do país, independente de vínculo ou que caminho ela esteja adotando de representação, para participar dessa discussão do marco regulatório lá nesse evento. E me diz uma coisa, você captou alguns documentos, algumas sugestões que você vai apresentar isso para dar sequência no tal marco regulatório que vai regulamentar o transporte do país? Esse foi o compromisso da organização da CNTA, que participou no dia 31 do Seminário Nacional de Transporte Rodoviário de Carga promovido pela Comissão de Viação e Transporte na Câmara dos Deputados em Brasília. Nós divulgamos lá que a organização dos caminhoneiros estaria promovendo esse evento, né, para exatamente copilar todos os pontos que estavam sendo abordados pela proposta do marco regulatório e ser apresentado agora tanto para o seu relator, como para o próprio presidente da Câmara dos Deputados e o presidente da Comissão de Viação e Transporte e o presidente do país, que são exatamente as mazelas e os problemas todos que afetam especificamente o transportador rodoviário autônomo de carga. O marco regulatório ele tem uma abertura para discussão de todo o sistema de transporte rodoviário de carga. E nós precisamos ter uma posição dos transportadores autônomos especificamente, então esse evento é que proporcionou essa condição desse documento para ver o governo e os parlamentares enxergarem a situação do transportador autônomo, que representa 50% da força de transporte de carga no país. Gilmar, você como presidente da Confederação, fazendo todo esse encontro, fazendo todo esse trabalho, ele seria, na realidade, um documento, e eu diria que seria justo, caminhado pela Confederação, e na qual, se as outras entidades ela tiver a pretensão de fazer o documento, mesmo que seja um documento distrital, porque nós temos nossos transportes, que ele em cada região nossa, ele é diferente um do outro. Essas pessoas, ele devem estar passando para a CNTA para ela incorporar num documento único para poder estar se discutindo junto a esse marco uma coisa que generalize e regulamente todo o país. Eu acho assim, é uma coisa assim até meio lógica. Se o assunto for realmente de interesse e repercussão a nível nacional e que
reflita na atuação dos caminhoneiros em todo o país, deve ser apresentada através da CNTA para o marco regulatório. Agora, existe aquelas necessidades específicas e peculiar de cada região, de cada estado, e isso deve ficar entre o sindicato e a federação para resolver regionalmente. Não são decisões ou propostas a nível nacional, né? Então, se não for proposta a nível nacional, deve ser resolvido regionalmente. Agora, me diz uma coisa, se vocês levarem essas reivindicações, e se elas não forem aceitas? Porque você tem o sim e o não. Como tudo na vida, né? Esse é o grande desafio, porque na verdade não é nem nós que estamos promovendo essa discussão com o governo, ou que vai ainda promover uma discussão com o governo e os parlamentares. É um projeto de lei, né, que foi instituído, né, que é o marco regulatório, onde prevê uma série de mudanças e atuação no regime de transporte rodoviário de cargas do país, envolvendo os autônomos. Nós estamos aproveitando a discussão do marco regulatório para inserir algumas mazelas e algumas deficiências que a categoria dos autônomos tem tido aí já uma luta de muitos anos e não tem conseguido. Então essa é a oportunidade para, de repente, já que vai se discutir o marco regulatório, que é toda a legislação de transporte rodoviário de carga do país, então que se discuta também os problemas dos caminhoneiros autônomos. Só um momento, vamos para mais um comercial. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando Dilmar Bueno, que é o presidente da CNTA, Confederação Nacional do Transportador Autônomo. Dilmar, eu fico vendo, para você poder fazer um trabalho desse, e as coisas, sempre, queira ou não, ela praticamente acontece em Brasília. Você já tem escritório em Brasília ou pretende estar em Brasília? Qual é a seu pensamento e qual a sua necessidade como presidente da confederação? Sem dúvida nenhuma, a atuação de uma confederação, ela consiste e é premente a atuação dela, a permanência dela está em Brasília. Estatutariamente, a sede da CNTA, ela deve ser constituída em Brasília. Provisoriamente, ela está sediada no Paraná, em Curitiba, que é onde foi provisoriamente definido para sediar até que se defina a sede definitiva em Brasília. Esse é um outro desafio da organização, mas é um pleito realmente urgente e que nós estamos trabalhando para muito em breve estarmos sediados definitivamente em Brasília. Eu até vejo, e a CNTA, porque existe um fórum permanente no Ministério do Transporte, a CNTA, ela está sendo representada, ela faz parte desse fórum permanente, no fórum lá em Brasília?
no Ministério do Transporte? Sim, Norival. A CNTA, ela, na verdade, ela se faz presente desde a constituição do Fórum, que foi já resultado de uma atuação muito forte da última greve e paralisação dos caminhoneiros, manifestação, em fevereiro de 2015. O Fórum é consequência dessa greve e da paralisação, onde teve uma atuação... Isso é parte já de reivindicações vinda desse movimento grevista? Já. Desse movimento grevista, onde originou a necessidade e a ideia de criar esse fórum, que é uma ideia inovadora no sentido de unir transportadores autônomos, empresas de transporte de carga e embarcadores e governo, para discutir as relações do transporte rodoviário de carga. Então, a CNTA se faz presente desde a sua Constituição. Eu vejo, Dilmar, entrar um pouquinho na legislação, eu vejo que a nossa representatividade, nós somos multados, nós temos legislações de CONTRAN, DETRAN. A CNTA faz parte de algumas comissões, subcomissões, no CONTRAN, no DETRAN, em alguma coisa disso lá em Brasília? Não, Norival. Esse foi um outro pleito nosso colocado na greve, que não foi atendido, foi prometido, foi assumido um compromisso na greve de atender esse pleito da CNTA para que tivesse a representação, principalmente no CONTRAN, nas câmaras temáticas, na Câmara Temática de Assuntos Veiculares, que historicamente não teve representação dos caminhoneiros. E veja, é uma Câmara extremamente importante a representação, porque é onde se discute tudo sobre regulamentação e legislação de peso, dimensões de veículos, dos componentes, de carroceria, implementos, acessórios, para-choques, sinalizações e os caminhoneiros autônomos, que tem 50% da frota de caminhões do país, nunca tiveram essa representação na Câmara lá. Então a CNTA, por conta na oportunidade do movimento de paralisação de fevereiro de 2015, apresentou a sugestão e foi aceita. E o governo, que agora já não é mais governo, né, assumiu o compromisso com a categoria de assegurar a representação dos autônomos no CONTRAN, mas não cumpriu com essa palavra. E nós estamos aí realmente agora na expectativa desse novo governo que está aí representando, né, que agora foi definido, né, a sua representação para segurar... Porque agora o presidente Temer é presidente, né? Agora o impeachment já passou, já acabou, agora ele tem que começar a vida e administrar o Brasil, né? Exatamente, que é toda a expectativa que todos nós brasileiros temos e principalmente nós caminhoneiros autônomos, porque a nossa economia precisa voltar a andar, caminhar, crescer para gerar mais carga, porque a categoria hoje está 50% parada no país. Eu até vejo, Dilmar, você falando daí do CONTRAN e nós falando do fórum permanente, essa junção, eu acho que é uma coisa inteligente, até porque o país é de todos nós. E se alguém está sofrendo, ele tem que procurar um médico. E o médico para nós é algo que seja o governo, que é o que nos administra, que nos dá a receita pelo menos, para poder nós procurar a farmácia para comprar esse remédio. E do transportes. E quando isso sentado junto, acho que é prevenir da tal doença, é prevenir de um movimento grevista, é prevenir das dificuldades que o sistema possa chegar, e é mais ou menos isso que eu estou pensando, ou eu estou errado nesse pensamento? Rival, é extremamente importante essa tua colocação, porque assim, eu vejo nos movimentos de paralisação dos caminhoneiros, muitos dos movimentos que houveram, a categoria foi manipulada com a apresentação de propostas fantasiosas e ilusórias para levantar movimento, a bandeira do caminhoneiro, porque o caminhoneiro tem uma força muito grande. Se ele paralisar, ele paralisa realmente o país inteiro. Mas é preciso estar organizado para fazer esse movimento. E na verdade, da história e do tempo que eu conheço da representação dos caminhoneiros, Norival,
A categoria, ela não quer paralisar, até porque o caminhoneiro não é empregado, ele não ganha salário, ele depende de trabalhar, de viajar com o caminhão para ganhar o seu sustento. Então ele não pode ficar paralisando, ele quer seus problemas resolvidos e participa dos movimentos, mas trancando a estrada não é que vai resolver o problema dos caminhoneiros. Gilmar, e o nosso programa está chegando no finalzinho e eu queria que você aproveitasse e deixasse então essa mensagem ao caminhoneiro, ao próprio governo, a quem é que seja, até as próprias entidades filiadas à CNTA e também as não, que venham. Eu acho que a grande mensagem, Norival, é demonstrar ao governo, à categoria e à sociedade que os caminhoneiros autônomos agora têm uma organização sindical constituída em todo o país. Tem mais de 100 sindicatos específicos de caminhoneiros autônomos no país todo, através das suas federações e da sua confederação com a representação em Brasília. Então o governo pode buscar agora qualquer discussão que tiver na área do segmento de transporte, buscar a representação da CNTA para falar em nome dos caminhoneiros autônomos. E o nosso boa noite e obrigado, Gilmar, por nos conceder essa entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.